construir uma variedade sem bordo, colando o bordo de duas variedades cujos bordos eram difeomorfos. Então a situação que a gente tinha era o seguinte: a gente tinha uma variedade com bordo, né? E, portanto a gente tem uma inclusão e tinha uma outra variedade com bordo também, né? Então tem uma inclusão do bordo na variedade e a gente tinha uma identificação, quer dizer, um difeomorfismo do bordo de M no bordo de N, né? Então esse F é um difeomorfismo. Então a partir desse difeomorfismo a gente obtinha uma outra variedade que a gente chamou de M união Fn, né? Colando o M com N através dos bordos, identificando um ponto de M com um ponto de N. E, portanto, a gente tinha mergulhos aqui, né? Esse aqui a gente tinha chamado de IF, que mergulha o M na parte dessa subvariedade correspondente a M. Um outro mergulho aqui que a gente tinha chamado de JF, né? que mergulha o N. E a gente tinha uma variedade S, que é a interseção dos dois, né? Que é igual a PF do bordo de M, que é igual ao JF do bordo de N. Quer dizer, a restrição desse cara ao bordo de N dá uma subvariedade S e né, que separa essa variedade em duas partes, uma difeomorfa ao interior de M e a outra difeomorfa ao interior de N. Quer dizer, essa é a construção que a gente tinha visto. Eu tinha enunciado antes que se a gente tivesse uma outra construção, né, quer dizer, se a gente tem um outro difeomorfismo G, né, para colar as duas variedades aqui, né, a gente teria, bom, aqui a gente tem a mesma situação, né, M, o bordo de M, aqui tem aqui o bordo de N, a gente tem uma aplicação G agora, né, e a gente tem essa aplicação que é o IG e o JG. Então a gente queria comparar essas duas, nós vimos nas aulas anteriores, né, que se a gente tomar o G diferente de F, é possível que essa variedade seja completamente diferente dessa aqui. Nós vimos exemplos disso. E o que eu quero observar hoje, sem provar todos os detalhes, é que se G é isotópica, esse é o teorema, né? Se G é isotópica F, né? Então essas variedades são difeomorfas. Tá certo? Quer dizer, então, se a gente deforma o difeomorfismo, né, para um outro difeomorfismo ao longo do espaço de difeomorfismos, o que a gente de fato obtém são variedades difeomorfas. Quer dizer, o que a gente quer é construir um difeomorfismo entre essas duas variedades aqui, ok? Bom, então, para construir esse difeomorfismo, né, quer dizer, vamos começar
vamos dar um esboço da demonstração aqui, é um pouco técnica. Então a ideia é o seguinte, nós vamos primeiro construir uma aplicação phi aqui, tá? De N em N, isso vai ser um difeomorfismo de N em N, que vai fazer esse diagrama como está se a gente colocar a identidade aqui. Vamos colocar a identidade, tá? E aí vamos construir um phi que vai fazer esse diagrama como está. Okay? Esse phi nós vamos usar essa isotopia aqui, né? Então a gente tem nós temos uma aplicação, né, de 0,1 vezes N em N, uma aplicação diferenciável, né, que a cada Tx vai no IT de x, vou chamar alfa índice T de x, né, que é uma isotopia, né, alfa 0 de x G composto com F menos 1, alfa 0 de T de x, G composto com F menos 1 de x, de fato vamos colocar alfa T para T menor ou igual que 1/3, né, ficar, e alfa T de x igual a x para T maior ou igual que 2/3, quer dizer, a identidade, né? P alfa T de difeomorfismo. Né? Como a gente tem uma isotopia entre F e G, né? E a gente tem uma isotopia, né, entre G composto com F menos 1 e a identidade. Okay? Basta compor essa isotopia inicial com F menos 1 do lado, e a gente tem uma isotopia entre a identidade e essa aplicação. Né? Ok? Com isso nós vamos definir, para definir o φ, nós vamos usar essa isotopia, né, da seguinte forma. A gente considera uma vizinhança colar do bordo de N. Né? Então, φn, com aplicação de 0,1 vezes o bordo de N, um mergulho, né, em uma vizinhança Vn, uma vizinhança do bordo de N em N. Né? Quer dizer, a vizinhança, isso é uma vizinhança colar. Portanto, que leva o ponto φ de 0x em x. Né? Okay. Então, é aquela vizinhança colar que a gente já tinha usado para a identificação, para mostrar a estrutura diferenciável nisso aqui. Okay? Então, com isso a gente define o φ, né? Simplesmente nós vamos tomar o φ de x, o φ de y igual a y, né? Se y não pertence a Vn, a gente vai tomar a identidade lá fora dessa vizinhança colar, né? E dentro dessa vizinhança colar nós vamos tomar o φ de y como sendo
o φn, né, de xt se xt igual a φn menos 1 de y. Não, pera aí. φn de alfa t de x t. Se xt igual a φn menos 1 de y. Quer dizer, nessa vizinhança colar, que é um produto, né? A gente tem esse produto aqui, né? Aqui você tem N, né? O bordo de N, aqui você tem o intervalo 0, 1, né? Então você tem aqui nesse produto, né? Então nós vamos tomar como uma identidade aqui fora, portanto ela encaixa bem com o que está acontecendo, porque quando T é maior que 1/3, ele já dá 2/3, ele dá identidade, né? E quando T é menor ou igual que T, nessa regiãozinha menor aqui da coisa, o que a gente tem é que a função é constantemente igual a G composto com F menos 1 de X. Okay? Quer dizer, a gente simplesmente pega essa função que é constante igual a G F menos 1 de X e a identidade lá fora usando essa isotopia alfa T aqui. Ok? Tá certo? Com isso a gente definiu esse φ, que de fato esse φn, né? Esse φ é um difeomorfismo de N em N. Né? Ok? Então a afirmativa é que esse diagrama comuta. Né? O que significa isso? Significa... bom. Então, esse diagrama... o que significa o diagrama comutar? Vocês observam o seguinte. No bordo de M, né, aqui no bordo de M, né, a gente pega aqui no bordo de M, a gente tem essas aplicações, né? Nós temos essa identificação aqui. Se a gente pega o S aqui, né, essa variedade S, né, e F menos 1, né, nós temos que IF, né, pegou JF composto com F. Né, se a gente pega um ponto de PF leva o bordo de M em S. Né, esse F, por construção, aí, é exatamente a mesma coisa que o JF composto com F. Se eu levo esse ponto do bordo de M para S, isso é a mesma coisa, esse ponto vai ser identificado com a imagem deles, que pelo JF vai parar em S. Então isso aqui é um fato geral da construção aí, né? E portanto, né, analogamente o IG, né, pegou o JG composto com G. A mesma construção, o mesmo argumento. Né? Portanto, em S, né, isso aqui no bordo de M. Agora, em S, né, que é igual a
πf do bordo de N, de M, que é igual a JF do bordo de N, né? Para essa variedade, para essa subvariedade do produto, né? A gente tem o seguinte, né? É que IG PG composto com IF menos 1, né? Isso é exatamente, né, se eu tenho IG com IPF menos 1, isso é PJG composto com G composto com F menos 1, né, composto com JF menos 1. JG composto com G composto com F menos 1, composto com JF menos 1. Tá? Quer dizer, eu estou olhando aqui em S, né? Eu estou pegando o... Como é que é? IG... IF menos 1, aqui é a identidade, eu vou para o bordo de M e eu componho com IG. Quer dizer, eu estou pegando essa peça composta aqui, né? Então essa composta, né, é exatamente, né, exatamente a composta de JG com IF menos, JF menos 1, olhando aqui embaixo, né? JF menos 1, fez a composta de G composto com F menos 1, composto com JG. Né? Mas isso é exatamente a restrição de φ para o bordo de N. Né? Ok? Então, isso aqui é exatamente, isso é exatamente igual para φ aqui isso é exatamente igual em S, né? Para J menos para JF menos 1, JF menos 1, composto com φ, composto com JG. Né? Ok? Tá certo? Então, esse φ, essa parte do diagrama comuta com aquela outra parte quando a gente restringe a parte comum, que é o S. Né? Então, isso leva o S no S', que é o correspondente aqui da imagem do G. E, portanto, a gente pode definir um homeomorfismo, né? Para H0, né, de M definindo para H0, né, de PF de X, de PF de X igual a X, a identidade, PH0 de JF de X φ composto com JF menos 1 de X. Φ composto, φ de X. Okay. Tá certo? Quer dizer, na parte correspondente a M aqui, a gente usa a identidade, né? A parte de cima, e a parte correspondente a N, a gente usa o φ. Ok? Bom, então, isso aqui é um diffeomorfismo em cada pedaço, né? Quer dizer, esse H0, né? Então, esse H0, então, para H0 é homeomorfismo.
pH0 é dífio de M união menos S em M união G menos S', que é o correspondente à variedade do bordo. Quer dizer, a gente tem um difeomorfismo, um homeomorfismo, né, que é contínuo, aí tem inversa contínua, tudo, e é diferenciável em cada um desses pedaços. Ainda tem um problema que a gente vai ter que ajustar, é porque em S isso pode não ser diferenciável. O que está acontecendo aqui é que a gente tem esses dois pedaços, né, que a gente está colando. O que acontece é que a gente tem essas vizinhanças colares aqui, né? Esse aqui é o bordo de M. Tem outra vizinhança colar que a gente vai colocar do lado que a gente tá colando primeiro por F aqui, né? Então a gente tem como a gente viu, isso dá uma vizinhança de S na variedade colada, né? Quer dizer, isso aqui a gente tem o IF, tem aqui o JF, né? Ok? Tá? E, portanto, uma fibração aqui, uma projeção sem infinito em S, né? Ok? Idem aqui quando a gente cola por G, né? A gente tem a mesma coisa. Então, isso aqui dá outra vizinhança com essa fibração aqui, né? Acontece que essa aplicação que nós definimos aqui, o H0, né? O que acontece com esse H0 é que esse H0 é diferenciável aqui em cima, né? Portanto, essa fibração aqui, ela vai ser elevada também uma fibração, digamos, diferenciável aqui em cima, na parte de cima. O H0 é diferenciável aqui na parte de baixo também. Portanto, essa fibração aqui, essa projeção, vai ser elevada numa outra projeção diferenciável daqui, da parte de baixo na variedade S'. O problema é que essas coisas em S', isso pode ter um ângulo aí nas duas. Quer dizer, elas não se encaixam diferenciavelmente aqui, né? Ok? Mas isso a gente está numa situação bastante simples, que é um produto aqui. Então a gente vai ter que fazer uma modificação desse H0 numa vizinhança de S' para fazer essas duas foliações se encontrarem bem. Quer dizer, então a gente vai ter que modificar o H0 por um H, apenas aqui no produto, né? Depois a gente passa para a variedade usando os mergulhos, né? De modo que fora de uma vizinhança a gente vai ter as mesmas projeções aqui, e nessa vizinhança aqui a gente vai fazer uma interpolação das duas, né? De modo que essa nova aplicação aqui vai ser diferencial, vai ser um difeomorfismo, né? Para isso a gente vai ter que fazer uma interpolação entre essas duas projeções com a terceira, que é a projeção vertical aqui. Então, fazendo essa interpolação, a gente obtém uma nova projeção que é sem infinito agora, né? Não apenas no complementar de S', mas sempre, e com essa projeção a gente define o H, que é um novo difeomorfismo, né? Que leva essas verticais aqui nessas curvas diferenciáveis, tá?
Isso aqui é um pouco técnico, mas é usando o argumento que a gente já tinha usado aí com a aplicação exponencial e uma função auxiliar, né, que vale 0 fora de uma vizinhança e vale 1 de uma vizinhança menorzinha aqui. Então isso aí, esses detalhes eu não vou fazer e vocês podem olhar nas notas aí. Bom, então com isso a gente conclui esse tipo de construção. Está claro? Alguma pergunta? Alguma questão? Bom, então, essa construção aí foi a partir de 2 variedades com bordo. Agora nós vamos exibir uma outra maneira, bastante geral também, de construir variedades como espaço quociente de uma ação de um grupo. Né? Bom, então, primeiro nós vamos falar uma definição. Uma ação em geral, isso aqui é a gente acrescenta o adjetivo à direita. Uma ação à direita de um grupo G em uma variedade M, ou um espaço topológico também. M, né? Então, um homomorfismo de G, um grupo de filomorfismos de M. Né? Ok? Portanto, a gente tem que ir de G1 e G2, né? O produto de 2 elementos, né? É I de G1 composto com I de G2. Quer dizer, isso aqui é um difeomorfismo, esse é outro difeomorfismo, esse é I da identidade igual a identidade de M. Quer dizer, é simplesmente um homomorfismo, é chamado uma ação do grupo, e mais ainda, se G é grupo de Lie, eu digo, a ação é diferenciável, digamos, sem infinito, né, se a aplicação é sem infinito nas 2 variáveis. Então, essa é a noção de ações, né? Exemplo de ações a gente já viu, né? Então, exemplo 1. Se X é um campo de vetores, né? Completo, então a aplicação que é T em R associa o XT. Isso aqui é uma ação, né, do grupo de Lie numa variedade, do grupo aditivo dos reais na variedade M. Né? Por exemplo, 2, a gente tem uma bom, o RN é um grupo de Lie, né? Ok?
e a gente tem uma ação de RN que a cada U aqui passou a ser o difeomorfismo, que a cada X de RN passou a ser a translação, né? X mais U. Né? Então, esse é um difeomorfismo, né? Isso é um homomorfismo, né, do grupo aditivo de RN no grupo dos difeomorfismos de RN. Né? Ok? Bom, outro exemplo que nós vamos usar daqui a pouco é o seguinte: digamos que a gente tem F, né, um difeomorfismo, dífios de M, né? Ok? Agora a gente pode definir um outro difeomorfismo, né? De M vezes R e M vezes R, né? Definido da seguinte maneira: PF de TX, né? A gente translada T mais 1, né? E aqui a gente associa o ponto F menos 1 de X. O F de X tanto faz. Né? Okay. Bom, então a gente tem uma ação agora de Zn. Né? Então, a partir daí, dado um difeomorfismo qualquer, a gente tem sempre uma ação de Z no conjunto dos difeomorfismos, né, de M vezes R, né, que a cada N passou a ser o enésimo iterado de F. Né. Isso aqui é F quer dizer, é composta de F cópias de N. Né? Okay? Então, bom, dado um difeomorfismo qualquer, os iterados desse difeomorfismo dá um homomorfismo do grupo aditivo dos inteiros no grupo dos difeomorfismos da variedade. Isso aqui é um caso particular disso. Né? Esse exemplo é importante porque ele tem a seguinte propriedade especial aí. Então, por nova definição. Você tendo uma ação, eu esqueci de falar aqui, você tem uma noção de órbita de um ponto X. Chama de órbita de X, é exatamente um conjunto dos IG de X com G pertencente a G. Isso é um subconjunto de M, né? Um conjunto dos iterados do ponto X pelos elementos do grupo. Né? Então, aqui no caso, a órbita de um ponto X é a imagem da curva integral do campo pelo ponto X. Né? Okay? Aqui a órbita de um ponto X é exatamente a reta. Né? No caso aí
todo o Rn, né? Porque está transladando por vetores de Rn, então a órbita é todo o Rn. E esse caso aqui, essas órbitas vão ter, como a primeira coordenada está sendo transladada, né? A gente tem o seguinte, eu digo que a ação os diffeomorfismos de M é propriamente descontínua, e sem pontos fixos, se cada ponto, né, possui uma vizinhança tal que toda a órbita intersecta essa vizinhança num único ponto. Okay. Quer dizer, então, nesse caso em particular, as órbitas são discretas, né? Quer dizer, você pega um ponto X, né? A gente ter uma vizinhança de X, onde cada ponto dessa vizinhança, a órbita desse ponto é uma sequência de pontos que nunca retorna a essa vizinhança. Okay? Okay. E toda a órbita, né, a órbita por qualquer ponto da variedade, ela entra nessa vizinhança. Então, esse é um caso particular de ação. Evidentemente, essa ação não tem essa propriedade, essa aqui também não tem, mas essa aqui tem essa propriedade. Okay. Então, exemplo 3... Então, exemplo 3 é uma ação propriamente descontínua. Quer dizer, se eu pego xt, né, o x0, t0 pertencente a m vezes r, né? Okay. E j pegou T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, epsilon menor que 1/2. Né? Então a gente olha para M vezes J, isso é uma vizinhança de X0, T0. Okay. E Fn de M interseção J, interseção M vezes J, né? PM PJ igual a vazio se N é diferente de zero. Quer dizer, se eu itero por F essa vizinhança, como cada iterado o T é transladado de 1, né? Então essa vizinhança, quer dizer, o que a gente tem, o que a gente está tomando é o intervalo J aqui, menor que 1. Quando eu translado essa região, eu sempre a primeira coordenada é sempre transladada de N. Né?
quer dizer, Fn de Pm vezes J, né? Isso está contido em M vezes T0 mais N menos epsilon, mais epsilon menos epsilon. Isso é translada, é igual de fato, né? Isso é igual, porque a gente transladou de N e portanto é disjunto, né? E dado qualquer ponto, se eu translado suficientemente, ele cai aqui dentro, ele cai dentro de então, desculpe, porque eu não quero essa propriedade aqui. Sem pontos fixos, se cada ponto possui uma vizinhança, tal que toda órbita intersecta essa vizinhança em no máximo um ponto. Em particular, então o que eu estou dizendo é que um ponto dessa vizinhança, ele nunca volta a essa vizinhança, né? Okay? Mas, evidentemente, um ponto aqui do lado, isso aqui é 0, 1, o intervalo 0, 1, você pega para um intervalo pequeno, um ponto aqui, ele nunca vai entrar aqui por uma translação, né? Certo? Bom, exemplos disso, quer dizer, então essa ação tem essa propriedade, outra ação que tem essa propriedade é a ação de Zn nos difeomorfismos de Rn, que a cada ponto de coordenadas inteiras aqui passou a ser a translação correspondente, que leva o x em x mais m. Né? Se eu estou transladando por coordenadas inteiras, né, eu tenho essa propriedade, porque qualquer ponto, se eu tomo um cubo, né, centrado nesse ponto de aresta menor que 1/2, né, os transladados desse cara nunca intersectam ele. Ok? Tá certo? Bom, então agora, se a gente tem uma ação propriamente descontínua, a gente pode olhar para o espaço quociente. Então, seja G de uma ação propriamente descontínua. Aliás, dado uma ação qualquer, né, isso aqui é uma ação, né, uma ação qualquer, a gente pode definir uma relação de equivalência em M, né? X é equivalente a Y, por definição. Se existe um elemento do grupo tal que G de X é igual a Y. Quer dizer, então as classes de equivalência são as órbitas de um
certo? Então a gente sempre pode considerar o espaço quociente para o espaço quociente. Né? E a projeção no espaço quociente, e no espaço quociente a gente pode colocar sempre a topologia quociente. Dada uma relação de equivalência qualquer no espaço M, isso é óbvio que isso aqui é uma relação de equivalência pela estrutura de grupo, né? E por ser homomorfismo, então a gente sempre tem o espaço quociente e a topologia quociente, onde um aberto aqui é um subconjunto aqui aberto, somente se a pré-imagem desse conjunto é aberto em M. Essa é a topologia quociente, isso a gente tem sempre. O fato novo aqui é que se a gente tem proposição se G se a ação de G é propriamente descontínua, sem pontos fixos, e o espaço quociente é Hausdorff, então vamos chamar esse espaço quociente também aqui de o espaço das classes de equivalência por M sobre G, né? Então o espaço quociente M sobre G é uma variedade e para aplicação quociente Q de M sobre G é uma aplicação de recobrimento sem infinito, holomorfa, o que for, né? Que tem a mesma regularidade dos difeomorfismos em M. Okay? Bom, isso vem da... lembro aqui, a gente já tinha definido antes, né? Com aplicação de recobrimento, né? Definição. A gente diz que π de M em P é uma aplicação de recobrimento. Se cada ponto de P possui uma vizinhança
V, tal que a restrição de π, né, para cada componente conexa da pré-imagem de V é um homeomorfismo sobre V. Ou, no caso diferenciável, é um difeomorfismo sobre V. Né? Ok? Então, isso aqui é uma complicação de recobrimento diferenciável. Né? Por quê? Pela definição. Né? Quer dizer, você pega... digamos, como é que a gente vê isso? A gente pega o ponto Q de x0, pertencente ao espaço quociente. Né? Então a gente quer exibir uma vizinhança desse ponto com essa propriedade aqui, que é chamada uma vizinhança distinguida. Né? Então, a gente pega aqui para ter um ponto x0, né? Então, por definição, existe uma vizinhança W, né, de x0, tal que esse está contido em M, tal que π de G de W, interseção W é vazio se G é diferente da identidade do grupo. Quer dizer, essas vizinhanças são transladadas aí. Ok? Então x0, né, tem uma vizinhança W, que quando a gente translada esse W por elementos do grupo, né, a gente obtém vizinhanças disjuntas. Ok? Agora, simplesmente a gente toma o V, pegou um Q de W. Olha no espaço quociente. Então, cada órbita aqui, né, se eu pego um ponto aqui, a órbita desse ponto vai ter um único ponto em cada uma dessas vizinhanças. Né? Okay? Então, a gente tem o seguinte, que se a gente olha o Q de W, então esse Q de W, então, primeiro, P contido em M sobre G é aberto. Por que isso? Porque o Q-1 de V, né, pegou a união de πG de W, G pertencente a G. É exatamente a união dessas caras. Né? Que são os pontos cuja órbita se projeta em V. Então, é exatamente isso, e cada um desses é aberto. Né? Já é aberto, né? Porque o W é aberto e
πg é um difeomorfismo. Né? Então, isso aqui é aberto. Né? Ok? E pq restrito para G de W, né? Isso de IG de W PIN V é 1 a 1. Né? Ok? Tá certo? Porque cada um desses pontos aqui, né? A órbita dele tem um único ponto em W e, portanto, ele se projeta no único ponto em V. Né? Ok? Então, isso aí é o... Então, isso é um difeomorfismo para todo... que, portanto, é uma aplicação de recobrimento. Né? Porque prova essa aplicação. Né? Ok? Bom, então exemplos, a gente já viu aí, né? Então, o primeiro exemplo, a gente tem o RN, né? Depois a gente tem a passão por translações por inteiros, né? Bom, então isso é uma variedade, e essa variedade, evidentemente, é igual ao toro Tn, que é o produto de N cópias do círculo. Né? Okay? O outro exemplo, né? Para aquele exemplo que a gente tinha, então agora a gente toma F de M vezes R pi M vezes R, né? A aplicação F de Tx igual a T mais 1 F menos 1 de X, né? O F de X, tanto faz, e toma o grupo G, o grupo dos iterados de F. Desse F grande. Ok. Bom, então, então TF, né, que é M vezes R, né, o espaço das órbitas de F, isso aqui é uma variedade de dimensão, né? M mais 1, que é a mesma dimensão do produto. Né? Então, esse TF, a gente tem M, né? Se a gente toma, tem a reta, né? Tem o 0, 1. Então, esse aqui é o M. Então, o espaço quociente, você observa que todo ponto, né? Como a ação aqui desse grupo, nessa coordenada R são translações, né?
se a gente pega esse intervalo fechado aqui, se translada, isso gera, né, o espaço todo quando transladado de inteiros na primeira coordenada. Né? E o diffeomorfismo ele leva cada um desses pedaços no correspondente transladado. Né? Então, o espaço quociente, né, aqui é representado exatamente pelo quociente desse pedaço aqui. Né? Então, o espaço quociente, isso é exatamente igual ao espaço quociente de M vezes 0,1 pela relação de equivalência aqui nesse pedaço aqui do espaço, né, a gente só tem identificações de um ponto de MV0 com um ponto de MV1, onde xt equivalente a yt, né, ou xt igual a yt, né, qualquer ponto aqui, ou x0 igual a bom, tem que ver qual que é a relação de equivalência aqui. Nós estamos identificando 0x com 1f menos 1 de x. Né? Bom, eu troquei aí a ordem dos fatores, mas não tem importância. x0 ou... Né? Ou quer dizer, então a gente está identificando esses dois bordos aqui, então isso aqui é uma variedade com bordo, onde o bordo tem duas componentes conexas, e essa relação de equivalência é exatamente aquela relação onde a gente identificava os dois bordos através dessa função, desse diffeomorfismo F. Né? Quer dizer, então esse caso aqui é um caso particular daquela situação que a gente tinha discutido em aula anterior. Né? Mas é um caso particular importante, que isso vai dar um exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, do que a gente chama, um outro exemplo de uma fibração localmente trivial. Né? Tem uma estrutura a mais isso aqui. Bom, na proposição aí eu coloquei a hipótese que o espaço quociente é o espaço de Hausdorff. Né? Bom, isso pode não acontecer para uma com ação localmente trivial. Isso pode nem sempre acontecer. Por exemplo, é o seguinte, a gente pega uma ação de Zn de Z, né, no PR2 menos a origem, né, vamos tirar fora a origem, ação que faz o seguinte, você pega um N e um ponto x, y, não nulo, né? A gente leva em 2 elevado a nx, 1 meio, 1 sobre 2 elevado a nx, 2 elevado a ny. Okay? Quer dizer, em outras palavras, esse é a órbita
difeomorfismo XY vai em 1 meio x 2x. Quer dizer, se a gente itera esse difeomorfismo, né, F, que é um difeomorfismo de R2, a gente está olhando para o espaço de órbitas dessa ação. Olha, então nós estamos tirando a origem fora, né, porque a origem é um ponto fixo, né, então a gente tem que tirar fora porque as ações que a gente está considerando não tem ponto fixo. Então o que a gente vê nessa ação é o seguinte, tem o eixo real, o eixo imaginário aqui. Então, se a gente pega um ponto aqui, né, com y igual a 0, 2y, com y igual a 0, né, ele permanece com y igual a 0 e a órbita desse ponto se acumula em x. Né? Então, se a gente chama um ponto aqui Z, a gente tem f de Z, F2 de Z e assim por diante. Por outro lado, se a gente pega no eixo do x, dos y aqui, se a gente pega um Z aqui, os iterados dele vão se afastar da origem e negativamente eles se aproximam da origem. E que se a gente pega um ponto qualquer aqui, né, a primeira coordenada se aproxima da origem e a segunda coordenada cresce, né? Ela é multiplicada por 2 elevado a n. Okay? Então, o espaço quociente aqui, então essa ação, ela não tem ponto fixo, né? E ela tem a propriedade que todo ponto tem uma vizinhança que não volta mais para intersectar essa vizinhança. Basta tomar um pequeno retângulo em torno desse ponto que a gente vê isso. Mas o espaço de órbitas, agora, ele não é Hausdorff. Por que não é Hausdorff? Porque se a gente pega, então a gente pega um ponto aqui, né, e pega um ponto aqui, né, se a gente olha para a órbita desse ponto e a órbita desse ponto, não existe uma vizinhança dessa órbita que seja disjunta daquela. Por quê? Se eu pego qualquer vizinhança aqui e qualquer vizinhança aqui, né, por menor que seja essa vizinhança, quando eu começo a iterar essa vizinhança, né, ela começa a contrair nessa direção, expandir na outra, e chega num ponto que ela vai ter que intersectar essa vizinhança aqui. Então, qualquer que seja essa vizinhança, qualquer que seja essa outra vizinhança, vai ter um ponto aqui cuja órbita intersecta a outra. Então, essas duas órbitas aqui, que são disjuntas, né, essa aqui é uma órbita para cá, essa outra fica aqui, elas não têm vizinhanças disjuntas. Né? Então, o espaço quociente não é Hausdorff. Tá? Então, a gente tem que sempre que verificar e tem um exercício aí nas notas, que é uma maneira de verificar isso para mostrar que as classes de equivalência são fechadas. Quer dizer, então, exercício, né? Descontinuamente e sem pontos fixos. Então, M sobre G é Hausdorff. Se somente se toda a classe de equivalência
é fechada em MVZ. Então isso é uma caracterização das classes de equivalência, né? Do fato que o quociente é uma transformação de Hausdorff. Bom, então isso mostra que a gente... Então aí a gente tem uma quantidade enorme de outros exemplos, né, de variedades construídas a partir de ações propriamente descontínuas sem pontos fixos. E cada uma delas é ligado a essa noção de espaço de recobrimento, né? Bom, então eu vou discutir aqui algumas propriedades básicas de espaço de recobrimento, né? Algumas proposições bastante simples. Quer dizer, então, seja π de MP com espaço de recobrimento Bom, aqui nós vamos considerar sempre ser infinito, ou polomorfo, ou CR para R maior ou igual que zero, ou que for, né? Então, a propriedade básica, como a gente viu, é que todo ponto de P, né, tem uma vizinhança distinguida. Então, todo ponto de P uma vizinhança distinguida. Isto é, uma vizinhança cuja pré-imagem, né, cada componente conexa da pré-imagem, para restrição de π, é um difeomorfismo sobre essa vizinhança. Então, essa é a propriedade básica de... Bom, então, nós temos algumas definições. Primeiro, o conjunto dos automorfismos de π. Isso aqui é um subgrupo dos grupos dos difeomorfismos de M. Subgrupo. Definido da seguinte propriedade: um difeomorfismo é um automorfismo de π se somente se π composto com φ igual a π. Ok? Pode ser para definição de automorfismo, né? Isso, evidentemente, é um subgrupo, né? Porque você pega dois automorfismos que tem essa propriedade, a composta também tem, né? Porque π composto com π1 composto com φ2 é π composto com φ1 composto com φ2, isso aqui é igual a π. Isso é igual a π, né? Se os dois forem... Bom, isso significa exatamente, quer dizer, se a gente pega um P, um ponto Y pertencente à base, né? Então, a pré-imagem é a fibra por P, pelo ponto Y, né? E φ é automorfismo
se somente se é um difeomorfismo que leva a cada fibra na fibra, né? Quer dizer, então você tem um recobrimento, cada fibra é um conjunto discreto de M, e a aplicação de um automorfismo é simplesmente um difeomorfismo que leva essa fibra nela mesma, né? Então esse é o conjunto de então, outra definição, o recobrimento regular, né, se o grupo de automorfismo age transitivamente na fibra. Quer dizer, se a gente tem 2 pontos existe um automorfismo tal que V de x1 é igual a x2. Quer dizer, 2 pontos na mesma fibra sempre tem um automorfismo que leva um na outra. Isso é que agir transitivamente, quer dizer, um grupo age transitivamente no espaço se a órbita de cada ponto é o espaço inteiro. Então isso aqui ele age transitivamente nas fibras, né? E nesse caso aí a gente tem o seguinte, bom, a primeira observação, né, o grupo dos automorfismos de π, isso age... antes disso, uma proposição. Né? Proposição. Se a gente tem φ1 e φ2 automorfismos de um recobrimento, né? Se esses 2 automorfismos coincidem num ponto x0, isso implica que φ1 de x é igual a φ2 de x para todo x. Quer dizer, 2 automorfismos, se eles coincidem em algum ponto, eles são idênticos. Né? Bom, para demonstração, a gente considera o conjunto dos pontos x. Para que eu estou tomando M conexa, né? Os conjuntos dos pontos x de M tal que φ1 de x igual a φ2 de x. Bom, como φ1 e φ2 são difeomorfismos, né, isso em particular contínuo, isso aqui é fechado. Isso vale para qualquer... E então basta mostrar que esse conjunto é aberto. Por que esse conjunto é aberto? Bom, então a gente tem que mostrar que se eles coincidem num ponto, né, eles coincidem
numa vizinhança desse ponto. Okay? Ora, mas então a gente pode considerar a imagem, okay, desse ponto, né, e ver uma vizinhança distinguida de Y1, da imagem desse quadro, e o componente conexa de π menos 1 de V contendo x1. Então, eu tenho y1 aqui, dessa vizinhança V, e tem a pré-imagem dessa vizinhança, né? Então eu pego a componente conexa, né, que contém o ponto x1. Né? Okay? Ok? Ora, então π restrita U é um homeomorfismo Okay. Ora, o φ1, né? Isso é um homeomorfismo, eu estou chamando de U. O φ1, né? Por φ1 sendo automorfismo, ele é um difeomorfismo, né? Então nós temos que φ1 de U igual ao 2, né? É tal que π de U2 é novamente igual a V, né? Ok? Porque se eu componho com π aqui, né? π de U2 é π de φ1, π de φ1 é igual a π, esse é π de U igual a V. Né? Então, π de U2 é igual a V. Né? Portanto, logo φ1, né, é igual φ1 exatamente, né, o automorfismo φ1 exatamente como é que é? Π restrita U π restrita U1 menos 1. Quer dizer, essa aplicação é um homeomorfismo de... Quer dizer, isso aqui leva o U em V e essa outra inversa leva esse V em 1. Pô, analogamente, o φ2, né, φ2 de x1 igual a φ1 de x1 pertence a 1, né, também essa vizinhança, nós temos que o φ2 pela mesma razão, é exatamente π restrita U. E, portanto, pegou a φ2 em U. Os dois coincidem em U. Então, se um automorfismo, se dois automorfismos coincidem num ponto, eles coincidem numa vizinhança desse ponto.
e portanto, o conjunto é aberto. E como a variedade é conexa, nós estamos considerando conexa, isso é tudo. Então, dois automorfismos, né, que coincidem num ponto, eles coincidem em toda a variedade. Bom, então a gente tem algumas observações aí, imediatas, né? Primeiro é que o grupo de automorfismos age descontinuamente e sem pontos fixos, né? Em M. Okay. Isso é evidente, né? Porque você pega um X1 pertencente a M, né? A gente tem uma vizinhança distinguida de X1, né? E toma o componente conexa de π-1 de V contendo X1. Ok? Então a gente tem que φ pertence ao automorfismo de π. Isso implica, você pega um automorfismo qualquer, φ de U é componente conexa de π-1 de V. Okay? Então o automorfismo ele leva uma componente conexa, outra componente conexa, é aquilo que a gente viu, e φ de U igual a U, se somente igual a identidade. Quer dizer, se ele tem um ponto fixo, ele coincide com a identidade, porque ele coincide com a identidade naquele ponto, né? Que aí a gente está feito. Portanto, ele age descontinuamente e sem ponto fixo. Bom, então a gente pode pensar no espaço quociente. Então, uma outra observação é que se π de MP é recobrimento regular, então P coincide, né, com o espaço quociente. Tem uma ação do automorfismo de π em M e o espaço quociente, porque pela observação anterior, isso aqui é uma variedade, né, e essa variedade é diffeomorfa a P. Isso é evidente, né? Porque se ele age descontinuamente, passar o quociente é exatamente identificar para a imagem de V com o próprio V. Para isso é necessário que ele seja regular, porque se não for regular, por exemplo,
com possibilidade seria o automorfismo de π ser constituído apenas da identidade, né? Tem vários exemplos onde isso acontece. Então, nesse caso, o espaço quociente é M, não é o P. Né? Bom, para a gente ter algumas... Pô, então, a gente gostaria de relacionar objetos ligados a P com objetos ligados a M, né? Por exemplo, campos de vetores. Então, digamos que a gente tem um recobrimento M. Então, recobrimento qualquer, agora não precisa ser regular, né? Essa aplicação, né, de recobrimento induz complicação, né, do espaço dos campos de vetores CR em P, do espaço dos campos de vetores CR em M. Então, essa é uma aplicação linear. Que é definida da seguinte maneira: π estrela de x, né, você tem um campo de vetores em x, a gente quer definir um campo de vetores em M, né? Então a gente tem que aplicar em um ponto x, né? Um ponto x. Então isso aqui a gente sabe que a derivada de π no ponto x, né, é um isomorfismo, né, do espaço tangente a M no ponto x no espaço tangente a M no ponto x. Então a gente pode tomar o inverso desse isomorfismo e calcular isso do ponto x em π de x. É o pullback de coisa porque o π é um difeomorfismo, né, de uma vizinhança de x numa vizinhança de π de x, portanto, a derivada é um isomorfismo, então a gente pode definir o pullback do campo de vetores. Okay? Então, dado um campo, bom, e essa aplicação é obviamente linear, né? Então, dado um campo em P, a gente pode puxar esse campo para um campo em M. Né? Bom, que propriedade esse campo aqui tem? Se eu tenho um φ pertencente ao automorfismo de M, né? Bom, isso é um difeomorfismo, né? Eu posso, e se eu tenho um campo Y, um campo de vetores em M, né? Eu tenho novamente o pullback desse cara pelo coisa, eu tenho um outro campo em M, né? Que é definida exatamente pela mesma forma. Ok? Ora, como o π composto com φ é identidade, né? Ok? Então eu tenho que π estrela de x, né,
se eu tomo π estrela de um campo X, o pullback de um campo X aqui, tá? Isso é a mesma coisa que φ estrela de π estrela de X. Tá? O pullback de uma composta é a composta dos pullback, mas em ordem contrária. Quer dizer, isso é uma identidade para todo o campo X. Tá? Ok? Então, esse campo X ele tem essa propriedade. Né? O φ estrela dele é igual a para todo φ pertencente ao automorfismo. Okay? Ora, mas agora, para outra observação, equivale à recíproca disso aí. Se Y é um campo de vetores de classe CR de M, tal que o pullback de Y por φ é ele mesmo para todo φ, automorfismo de M, não? Então, existe um único campo X pertencente a de P, tal que Y pegou a π estrela de X. Okay? Isso é uma observação, né? Porque não, dessa observação aqui a gente precisa π regular, né? Quer dizer, para essa observação a gente tem que ter um automorfismo. Bom, então a gente pega um ponto Y pertencente a P, né? Então a gente tem que calcular que encontrar um vetor X de Y. Né? Ora, para isso a gente olha para a pré-imagem aqui, olha para o π-1 de Y. Né? A gente tem um campo de vetores Y aqui em cima, então posso pegar, numa dessas pré-imagens, eu tenho um Y1, eu tenho um campo Y de Y1 aqui. Okay? Tem um vetor tangente que é Y de Y1, e a derivada de π eu sei que é um isomorfismo, portanto posso tomar o vetor derivada de π no ponto Y1 vezes Y de Y1. Ok? Ora, mas esse vetor que eu encontrei aqui, ele depende da escolha do ponto Y1. Né? E agora eu tenho que mostrar que ele não depende, ele dá de fato um campo de vetores. Ora, para isso eu pego um Y2 aqui e olha o correspondente Y de Y2. Né? Agora eu quero projetar isso pela derivada de π. Né? Ora, mas eu sei que esse cara aqui, né, que tem um automorfismo que leva Y1 no Y2. E esse ponto, pela propriedade aqui, né, eu tenho que esse vetor aqui é a derivada de φ no ponto Y1 vezes Y de Y1, onde φ é o automorfismo de φ com φ de Y1 é igual a Y2,
que existem porque esses dois pontos estão na mesma pré-imagem. Né? E o automorfismo é regular. Né? Ora, então, olha, a derivada em π no ponto y2, calculado no vetor y de y2, né? Isso é a mesma coisa que a derivada de π no ponto y2 da derivada de φ no ponto y1, né? Calculado em y de y1, né? Okay. Ora, mas acontece que isso aqui é a mesma coisa que a derivada de π do ponto y1, que é igual, né? Vezes y de y1. Porque π composto com φ pegou a π, okay? Por ser automorfismo. Então, esse vetor que a gente obtém, ele não depende da escolha, né? E, portanto, ele dá um campo de vetores que localmente, né, é o pullback cujo pullback dá exatamente o campo y. Okay? Quer dizer, então a gente tem com identificação aí, né, então, o que a gente o que eu acabei de mostrar aí é que o pullback de campo de vetores, né, isso aí dá um isomorfismo, né, dos campos CR em P no conjunto do subespaço dos campos CR de M e tal, que φ estrela de y igual a y para todo φ automorfismo de π. Bom, isso aqui é um subespaço, né, do espaço dos campos CR de y, e isso aqui é um isomorfismo. Se π é regular. Né? Quer dizer, os campos de vetores em P são identificados com os campos de vetores em M invariantes por... Né? Okay? Bom, um caso particular, né, nós temos que campos de vetores do toro de dimensão n, né, isso a gente pode identificar com campos de vetores de Rn, né, tais que x de x mais m pegou x de x. São campos periódicos, né, para todo m pertencente a Zn. Você tem que encontrar um campo de vetores no toro, é a mesma coisa de um campo de vetores πRn que é invariante por translações. Depois a gente continua amanhã, então.